Hoje é segunda-feira, dia 11/12, dia de CPI do abuso. E a reunião de hoje foi, convocada para que o relator, vereador Ivan Luiz, apresentasse o seu relatório final. Foi uma reunião muito longa, de aproximadamente 2 horas, e como eu sempre digo aqui para vocês, eu sugiro que quem puder assista a reunião na íntegra. E o que eu vou trazer aqui para vocês são as minhas considerações, a minha leitura e a minha percepção dos fatos. Então, resumindo da minha percepção, o que o Ivan colocou no relatório final? Ele colocou o conceito de CPI, os requisitos de instauração da CPI, os limites de atuação e resultado esperado de uma CPI, falou da composição dessa CPI, do objeto e do prazo de duração, e ele falou também das deliberações. O Ivan falou que o plano de trabalho foi aprovado por unanimidade, que a inclusão dos atos conexos no requerimento da CPI foi negado, porém não informou quais foram os vereadores que votaram contra essa inclusão. Ele não informou quais oitivas foram negadas. Sobre a publicação da exoneração da subprocuradora. No relatório do Ivan Luiz não tem a informação sobre quem publicou, qual o motivo da publicação ter sido feita da forma diferente do padrão que foi feita. Sobre o recolhimento dos celulares. O relator Ivan Luiz não informou se o recolhimento dos celulares ocorreu de modo ilícito ou não. Ivan Luiz não informou o motivo do recolhimento, ele não informou quais pessoas estariam na reunião, ele não informou o assunto e o conteúdo da reunião, ele não informou quem seriam as pessoas vítimas e as autoras de atos de abuso de poder. Sobre a notícia crime protocolada contra vereadores da casa, em nome da mesa diretores, sem o aval da mesa. O vereador Ivan Luiz não informou quem determinou a ação, quem autorizou, quais membros da mesa tiveram conhecimento, se houve ou não alguma rejeição por parte dos membros da mesa. Ele não informou quais seriam outros casos semelhantes de usurpação de competência e se houve esses outros casos. O relator Ivan Luiz não informou em seu relatório quais foram os argumentos dos membros para negarem a oitiva do autor do requerimento, o vereador Janderson Avelar, por rejeitar a inclusão da licitação que teria sido objeto de discussão na tal da CPI, na tal da reunião, a licitação que a subprocuradora identificou indícios de possível fraude na licitação. Ele não informou quais foram os argumentos utilizados para os vereadores negarem a adição, o aprimoramento do requerimento da CPI. E o relator Ivan Luiz, no seu relatório de 22 páginas, também não informou quais foram as provas rejeitadas que iriam responder todas essas perguntas que ficaram sem resposta e que ele não informou no seu relatório final. Ivan concluiu que a CPI não investigou a fundo todos os elementos pertinentes ao requerimento e que a CPI apenas fez uma juntada parcial de documentos, em sua maioria públicos. Também concluiu que a CPI recolheu apenas o relato que seria do possível investigado e que a CPI utilizou esse relato para balizar suas conclusões. No encerramento, o relator sugeriu delegar à mesa diretora o papel da CPI de indicar se existem providências a serem tomadas ou não e sugeriu também a delegar ao Ministério Público o papel da CPI de investigar os papéis juntados pela CPI ou não. Esse foi o relatório de 22 páginas do vereador Ivan Luiz. Após isso, a Carol Canabrava também faz uma fala, suas considerações sobre o relatório. Ela ressaltou a omissão, a falta de investigação, criticou a falta de provas e a falta de oitivas. Carol reforçou que a oitiva do Janderson, que foi negada, que essa oitiva estava no plano de trabalho, que ela seria fundamental para tirar as dúvidas a respeito do requerimento. Carol falou que só ouviram um lado, o lado do possível investigado, o presidente da Câmara, Caio Vallas, e ela fez todos os questionamentos, que nós estamos fazendo desde que essa CPI foi instaurada e que não tiveram respostas. Ela trouxe um dado interessante, que eu, não tinha isso, não contei sobre isso, mas ela falou que dos 47 requerimentos para produção de provas, 30 foram reprovados. O que é isso se não obstruir provas, pessoal? E aí a Carol, essa parte eu vou deixar aqui para vocês, porque ela explica melhor, ela dá o exemplo de 2 CPIs famosas que tiveram recentemente. A CPI da pandemia, a CPI dos atos de 8 de janeiro. Vamos ouvir a Carol. Só para comparação de vocês,
eu vou mostrar 2 fatos que foi feito agora há pouco e ganhou grande repercussão, que são os requerimentos para apuração de duas CPI, que foi divulgados na imprensa. A CPI da pandemia, que se o vereador Ivan estivesse presente, eu gostaria que ele escutasse, porque ele foi um dos que questionou que o requerimento estava mal feito. Então, no requerimento da CPI da pandemia, essa que ocorreu agora há pouco, gente, o requerimento era o seguinte: requeremos no artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal e dos artigos 74 e 145 do Regimento Interno do Senado Federal e a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, comporta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para o prazo de 90 dias, com limite de despesas de R$90 mil, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência do oxigênio para os pacientes internados. Outra CPI que teve grande repercussão, a CPI dos atos, dia 8 de janeiro de 2023. Então, vou ler o requerimento aqui. Requer a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes da República, em Brasília, nos termos dos artigos 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Ambas produziram investigação extremamente detalhadas, com requerimento de instauração tão simples como esse nosso que foi feito, com a diferença que o nosso é muito mais rico em informações. As duas tiveram relatórios finais com mais de 1.400 páginas. E nesses requerimentos, assim como o nosso, não tem nome de ninguém, fato específico, fato ilícito, nenhum questionamento, só descrição simples dos fatos e solicitação de investigação. No caso dessas duas CPIs, os requerimentos estão tão sucintos, objetivos e bem feitos quanto o requerimento da CPI daqui de Sete Lagoas. E nos 2 casos que ela mostrou, os relatórios chegam a mais de 1.000 páginas, pessoal. O Ivan Luiz está satisfeito com seu relatório de 22 páginas. E a Carol conclui também dizendo que a CPI do abuso aqui em Sete Lagoas delegou, encaminhou, terceirizou para o Ministério Público o papel e o dever da CPI de investigar. Ao final, a vereadora Heloísa Frois e o vereador Iveson fizeram algumas considerações a respeito desse relatório final e de tudo que tem acontecido até aqui. A vereadora, ela reforçou o fato de que ela presenciou a subprocuradora chorando porque havia sofrido assédio moral do presidente da casa por conta do parecer que ela deu indicando possível fraude em licitação, e ela reforçou que se o requerimento foi mal feito, as oitivas deveriam ter sido aprovadas e o aditamento também deveria ter sido aprovado pela CPI, ou seja, esse argumento de que o requerimento foi mal feito é esdrúxulo, é patético, é desrespeitoso, é vergonhoso, e eu posso ficar aqui eternamente falando como esse argumento é indecente, é imoral. A Marli de Luquinha também fez uma fala ressaltando, a Marli ressaltou que ela não está no bolo desses vereadores que não querem investigar. Ela deixou isso bem claro. Então é por isso que eu tenho certeza que eu não preciso pedir para a Marli assinar o requerimento para ditar o requerimento, né, para garantir a investigação. Amanhã a gente vai saber que a Marli assinou esse requerimento, senão a coisa vai ficar muito feia para a Marli. Ninguém quer isso, né, Marlizinha? Por fim, eu gostaria de deixar registrado a única participação do José de Deus nessa reunião e talvez, enfim, uma das únicas participações que o José de Deus teve nessa CPI, que foi a seguinte, vamos assistir. E não consegue responder. Vereador, gostaria que você respeitasse a minha fala, por favor? Inclusive, quem sou eu para te sugerir, mas se pudesse escutar, quem sabe o senhor, ao invés de dar parabéns, o relator pode vir a concordar com algum fato que eu venha apresentar. E vou falar, porque olha o número de páginas que eu tenho. Não tem, não? O senhor quer se ausentar? Eu queria me ausentar. Pois é.
Então, assuma as consequências. Ser omisso a um papel no qual você senhor vereador, se colocou... Senhor vereador, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência... Gostaria que registrasse em ata, por favor? Não, mas que retorne, por gentileza. Eu gostaria de que registrasse em ata, caso o vereador se levantasse e fosse omisso ao papel pelo qual ele aceitou receber. O senhor tem o direito de se ausentar, mas, por favor, retorne para as considerações finais. Você tem direito de discordar das minhas colocações, mas você me deve respeito. O senhor, por favor, vereador, o senhor tem a bondade depois de retornar para as considerações finais. Muito obrigado. Inclusive, queria deixar claro a todos os membros... É isso, a Carol Canabrava estava falando suas considerações acerca do relatório e o vereador José de Deus ficou com preguiça, ficou cansado de ter que ouvir, de ter que trabalhar e quis sair, tá? Eu fico realmente me perguntando, o vereador José de Deus é uma das pessoas que eu fico realmente me perguntando o que está fazendo na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Eu respeito o direito, né, de, enfim, pessoas serem representadas politicamente, enfim, por seus vereadores. Então, meu questionamento não vai para os eleitores do José de Deus se eles devem ou não ter representantes. Meu questionamento vai, será que o José de Deus é o melhor representante dessas pessoas? Porque o José de Deus não está trabalhando. O José de Deus não está representando. Nessa CPI, o José de Deus, ele precisou ler para votar não. Ele olhou, leu? Não, meu voto é não. Então eu sugiro aos eleitores do José de Deus realmente rever a sua representação. Eu tenho certeza que existem, enfim, pessoas que podem representar esses eleitores de fato. Por fim, pessoal, minhas considerações. Será que tem como a gente fazer uma CPI para investigar esses membros da CPI, pessoal? Será que tem como a gente fazer um relatório para denunciar o Ministério Público todas essas omissões que esses vereadores da CPI fizeram? Porque me parece mais do que... Eu não sei, o comportamento desses vereadores na CPI, esses vereadores que, enfim, atuaram todo momento para blindar quem não presta, é de cumplicidade. Vocês não têm essa impressão, não? Eu tenho a impressão que é isso, é de cumplicidade. Parece que estão todos envolvidos em um esquema bizarro de fraude em licitação, tá certo? É a impressão que eu tenho. Nós somos desrespeitados, toda a população de Sete Lagoas foi desrespeitada nesse caso. Os vereadores, além de não fazer o trabalho, eles utilizaram o argumento xoxo, esdrúxulo, que desrespeita a inteligência do eleitorado de Sete Lagoas. É absurdo, é uma cara de pau absurda, pessoal. Então eu acho que a revolta que eu estou sentindo é uma revolta coletiva. E o que eu posso fazer aqui em relação a isso, além de expor, é prometer para vocês. Eu cumpro minhas promessas. Aos 45 do segundo tempo eu vou relembrar esse caso antes das eleições. Eu vou relembrar todo esse caso. Eu vou mostrar quem trabalhou, quem não trabalhou, quem se omitiu, quem fingiu que não estava acontecendo. Eu vou falar das mídias que se calaram. Eu vou revisar todo esse caso antes das eleições. E se não tiver bom o suficiente, eu vou impulsionar o vídeo, porque eu detesto injustiça, eu detesto covardia, em todos os sentidos. Eu detesto covardia de medo e detesto covardia de injustiça, pessoal. O objetivo é realmente não deixar esses coronéis, essas pessoas que propagam essa cultura nojenta, tranquilos, dormirem em paz. O objetivo é esse, tá? Vamos aguardar. Amanhã tem a notícia, né, de que a Armalide Luquinha assinou o requerimento para garantir que essa investigação ocorra. Eu não vou descansar até, enfim, que as coisas não estejam mais claras do que já estão. Eles quiseram obstruir todas as provas, mas eu vou garantir que eu vou derrubar todos os argumentos. E eu quero saber o que eles estão ganhando para se proporem a ter tanto desgaste político tão perto das eleições. Me diz aí o que vocês acham, pessoal. Vocês acham que a Marli vai assinar ou não? Vocês acham que isso vai ter resultado nas urnas ou não, pessoal? Me dá a opinião de vocês. Compartilha. É muito importante que vocês compartilhem esses vídeos nos grupos de WhatsApp para as pessoas que vocês conhecem. E se inscrevam no canal. Obrigada pelos 7.000 inscritos. Essa era uma meta que eu queria bater até o final do ano e eu consegui. A meta agora é outra. E eu quero contar com vocês, com a ajuda de vocês nesse meu desafio, no crescimento do meu canal, tá? É isso. Ai, tô revoltada. Gente, não dá. Um beijo pra vocês. Tchau.